Olá, turma! Dando continuidade ao nosso assunto sobre o sistema nervoso, hoje nós vamos abordar um assunto que ele não é muito, digamos assim, bem visto pela nossa sociedade, que é falar sobre drogas. Vocês podem estar acompanhando também, tem uma introdução lá no livro de vocês, tá? Então, quando nós falamos em drogas, nós vamos dizer que droga é toda substância natural ou sintética capaz de provocar modificações ao ser, ou seja, ao ser induzidas no organismo humano, seja no comportamento, na estrutura ou no funcionamento. Então veja bem que nós temos aí vários tipos de drogas, como nós vamos ver alguma delas nessa nossa aula, tá bom? Uma delas que a gente pode estar verificando são os comprimidos, são as drogas líquidas, né? O cigarro, tá? As injetáveis, a gente vai estar abordando alguma delas. Só esclarecendo para vocês que o assunto ele é bastante extenso, então eu fiz aqui alguns conceitos mais básicos, tá bom? Então vamos ver aqui as drogas lícitas e as ilícitas. Primeiramente, o que são drogas lícitas? As drogas lícitas são aquelas que por lei não é crime, ou seja, não é crime produzir, usar nem comercializar, como por exemplo o café, o cigarro, o álcool, inalantes, Coca-Cola, chamate, gadernal. São esses que vocês podem estar acompanhando aqui no nosso vídeo, tá? Então quer dizer que as lícitas, elas não são proibidas por lei, como por exemplo, nós somos assim muito viciados no café, tá? Coca-Cola, uma Coca-Cola bem gelada. Então são alguns tipos de drogas, tá? E às vezes a gente consome assim, como se fosse assim, uma necessidade do organismo. As drogas ilícitas são aquelas que por lei não podem ser produzidas, usadas nem comercializadas. Como no caso, eu citei aqui algumas, a maconha, o crack, a cocaína, o êxtase, mesclados, são só algumas delas, tá bom? Então a gente pode estar diferenciando. A lícita, ela não é proibida de ser produzida nem de ser comercializada. Enquanto que as ilícitas já existe essa proibição, tá bom? Vamos mais à frente. Informação importante: as drogas mais utilizadas no mundo são as lícitas. Não sei se vocês conhecem essa imagem aqui, tá? Nessa imagem, antes de ser cerveja, a pessoa tá ali um jururu, mas depois de ser cerveja, a coisa já começa a mudar, porque a bebida ela começa a fazer efeito. E aí a pessoa começa a ver as coisas de um outro lado, tá? Por um outro lado. Nessa imagem aqui, quem quiser pesquisar sobre ela, ou quem já conhece, vai verificar aqui, olhando por um outro lado, depois de 6 cervejas, a pessoa já começa a ver princesa, tá? Dá pra você verificar aqui, ó. Tá? Mas se quiser pesquisar, melhor ainda, tá bom? E aqui também, vocês podem estar vendo a imagem do cachorrinho já querendo consumir a bebida alcoólica. Mas vamos lá. São algumas das curiosidades. Classificação das drogas. Elas podem... Vamos falar primeiramente das depressoras. Deprime o funcionamento no sistema nervoso central, diminui as atividades intelectuais, motoras e sensitivas, causa sonolência, depressão respiratória, tendência de diminuição da reatividade, a dor e da ansiedade, efeito euforizante inicial e depois aumento da sonolência.
Exemplo de drogas que podem causar isso são o álcool, os soníferos e a heroína. Então, é um dos motivos que as pessoas, que leva as pessoas a consumirem droga, é exatamente algum dos fatores, como por exemplo, causa de dor, causa de tristeza, são vários fatores aí, ansiedade também, né, que leva a pessoa a consumir algum tipo de droga. Agora, quando se fala em droga, digamos assim, a partir do momento que a pessoa não consumiu, ela não sabe o efeito, mas a partir do momento que ela consome e ela vê que causa um efeito que, entre aspas, ela acha que vai resolver o problema dela, então, se ela percebe isso, então ela vai continuar consumindo. E sem perceber, muitas das vezes, quando ela cai em si, ela já é totalmente dependente de drogas, principalmente o álcool. As pessoas que gostam de ingerir cerveja vão verificar que logo no começo estão tristes, mas aí quando vai a primeira, a segunda, a terceira, e a pessoa começa a se alegrar, começa a perder a vergonha, se é pobre começa a ficar rico, tá? Porque o efeito da bebida alcoólica, ela vai, digamos assim, ou como é que eu poderia dizer para vocês, ela vai fazendo efeito no sistema nervoso da pessoa, tá bom? As perturbadoras, elas produzem alterações nas funções mentais, promovem fenômenos psíquicos anormais, como delírios e alucinações, raciocínio, aprendizagem, memória e percepção. Exemplo, a maconha, o LSD e o êxtase. Então, são aquelas que fazem efeito imediatamente, tá? As estimulantes aumentam a atividade no cérebro, estimulam o funcionamento do sistema nervoso central, aumenta da atividade motora, como insônia, euforia, estado de alerta, no caso exagerada, né? Então essas são as cocaínas, anfetaminas, o tabaco. E também existe alguns tipos de medicamento que eles atuam como estimulante, tá? Por exemplo, nessa situação aqui, nós vamos observar assim. Tem pessoas que tomam algum tipo de droga, ou consomem, digamos assim, algum tipo de drogas estimulante com efeitos, por exemplo, tem pessoas que tomam para não dormir e tem pessoas que tomam para dormir, ou consomem, para dormir, como por exemplo, as pessoas que consomem o tabaco, existem algumas que só dormem depois que consomem 1, 2, 3 ou 4 cigarros, tá? Quando a pessoa consome a cocaína, também, ela, como eu já falei antes, ela pode estar ingerindo esse tipo de droga com o objetivo de não dormir ou com o objetivo de dormir assim, como diz as pessoas, mais relaxado. As pessoas dizem que relaxa o sistema nervoso, então elas começam a consumir e isso vira vício, tá bom? Drogas depressivas são drogas psicotrópicas, ou seja, agem no sistema nervoso central, causando mudança de comportamento quando consumida de forma excessiva e dependência, tá? Então aí já são as depressivas. No caso, a pessoa consumiu algum tipo de droga depressiva, aí ela já vai sair do seu, digamos, eu vou usar uma palavra assim, não sei se seria o momento correto, sair do seu sentido e passa a ter uma outra noção de mundo, uma outra noção de vida, tá? No caso, vamos supor assim, quando é colocado assim, causando mudança de comportamento.
Existem situações de que a pessoa consumiu algum tipo de droga e ela esquece totalmente daquele momento que ela está vivenciando. E muitas das vezes acontece algum tipo de acidente, né? Quando eu falo assim, acidente, pode ser acidente com arma branca ou arma de fogo. E a pessoa dizer que não lembra momentos que ela pode puxar uma briga com alguém conhecido, pode cometer vários erros porque ela não está no seu sentido depois que ela consumiu aquela droga. E quando o efeito da droga passa, ela não consegue lembrar do que aconteceu. Então, no caso dessas drogas depressoras, nós temos o álcool, a maconha, nossa perfume. Daí, alguma dessas daí você já deve ter visto alguém falar. Então olha, aí a gente colocou também como exemplo a cola de sapateiro, tá? Agora, gente, a gente poderia dizer assim, e o que leva uma pessoa a consumir droga? Muitas das vezes essa droga aí ela tá ao alcance de todo mundo, tá? Então ela é muito fácil de se encontrar e às vezes a pessoa ela vai começar a consumir por curiosidade. Aí ela passa a gostar, então pronto, tá? Vamos ver as estimulantes. São drogas que produzem um aumento da atividade pulmonar, diminui a fadiga, aumenta a percepção, ficando os demais sentidos ativados. Exemplo, a cocaína, o crack, a cafeína, teobromina, GHB, metanfetamina, anfetaminas e outras aí que a gente poderia estar citando, mas o nosso vídeo vai ficar muito longo. E o nosso objetivo aqui é mostrar algumas noções básicas para vocês, tá bom? Motivos associados ao uso, que eu até já comentei agora há pouco com vocês. Por que as pessoas usam drogas, começam a usar droga? Problemas pessoais e sociais. A pessoa, a partir do momento que ela está com algum problema, naquele seu momento frágil, alguém oferece com uma forma de resolver o seu problema, aí ela começa a gostar, né? E começa aí o vício. Outro fator é a influência de amigos. Uma pessoa que nunca consumiu, mas a partir do momento que ela sai com amigos, esses amigos são consumidores, é claro que vão oferecer para a pessoa. E se ela não for uma pessoa segura do seu não, ela vai se envolver também. Quer dizer, ela foi influenciada pelos amigos. Sensação imediata de prazer que produzem, tá? Facilidade de acesso e obtenção, como eu falei para vocês, esse tipo de drogas, eles não são caros. Às vezes com R$5, R$10, ou um par de sapato, ou uma camisa, você pode estar conseguindo com as pessoas que trabalham com esse tipo de material, né? Então aí o acesso é muito fácil para obter esses produtos. E outro também o desejo, a impressão de que elas podem resolver todos os problemas ou aliviar a ansiedade. Então a gente percebe assim que muitas das vezes os jovens principalmente, eles vão por curiosidade. E a gente encerra o nosso vídeo com essa frase. Lembre-se, não usem drogas, tá? Então, quem consome drogas, basta a primeira vez. Se ele não for preparado psicologicamente, ele vai ser usuário. Agora, lembrando que quando a pessoa busca ajuda, se ela é um usuário de drogas, se ela busca ajuda, ela pode resolver esse problema de deixar de usar droga, mas isso tem que partir da pessoa. Não adianta, digamos assim, a família se empenhar se a pessoa não quer.
tá? Infelizmente, a gente encerra assim dizendo que hoje em dia a nossa juventude, ela está aí no mundo das drogas. Não só a juventude, mas a nossa sociedade, ela está no mundo das drogas. E nós temos que fazer a diferença. Lembrando de novo, não use droga. Ok? Então até a nossa próxima aula.